pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 2 do módulo Oração da nossa Escola de Formação Cristã. Semana passada nós falamos sobre o que é oração e como orar. A gente entrou em alguns aspectos aí da oração, do que é orar e de como nós podemos orar no nosso dia a dia. Hoje, então, nós vamos falar sobre dois temas principais. E os nossos temas de hoje são como orar a palavra de Deus e a oração do Pai Nosso. No final da aula passada, eu até deixei uma lição de casa para você, para estudar a oração do Pai Nosso, e essa lição vai ser muito útil para daqui a pouquinho, para as atividades que a gente vai desenvolver. Então, tirando o livro de Salmos, que por si só já é um livro de orações, a Bíblia registra por volta de 650 orações nas suas páginas, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E uma das orações mais conhecidas da Bíblia é justamente a oração do Pai Nosso, na qual Jesus ensina os seus discípulos a orar. E essa oração está lá no Evangelho de Mateus, juntamente com o Sermão do Monte, entre o capítulo 5 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E a oração do Pai Nosso, ela contém os principais elementos de uma oração. Jesus, então, ensinando os seus discípulos a orar, coloca os principais elementos de uma oração. E a gente, então, vai começar a nossa aula hoje analisando e falando sobre a oração do Pai Nosso. Muito interessante a gente notar que a oração do Pai Nosso, ela nasceu de uma necessidade dos discípulos de aprenderem a orar. Lá em Lucas 11, do versículo 1 ao 2, a gente vê como que os discípulos falaram para Jesus, e então ele ensina para eles a oração do Pai Nosso. Vamos ler juntos? Lucas 11, de 1 a 2. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Jesus continua então a oração. O que eu quero me reter aqui primeiramente é então que os discípulos, eles viam Jesus orar, certo? Então eles estavam num certo lugar, Jesus estava orando, e quando Jesus terminou de orar, os discípulos chegam para ele e pedem que Jesus lhes ensinasse a orar. Então os discípulos sentiram a necessidade de aprender a orar, de tanto verem Jesus orando. E essa necessidade surgiu provavelmente dessa percepção de que Cristo orava continuamente. E a gente sabe que a vida e o ministério de Jesus são marcados pela oração. Eu fiquei pensando sobre isso nessa tarde e pensei, o quanto que o exemplo de Jesus falava alto para os seus discípulos. E trazendo isso para a nossa vida, o quanto que o nosso exemplo fala alto na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos. Aqui os discípulos viam Jesus orar, e então foi criado dentro deles, de tanto ver Jesus orando, um desejo de aprender a orar. Você que é pai, mãe, ore perto dos seus filhos, para que eles vejam você orando e também nasça no coração deles um desejo de aprender como orar. Fica aí essa dica que nós aprendemos junto com Jesus e o exemplo dele na vida dos discípulos. Então aí, Jesus passa a ensinar os discípulos a como orar. E a gente tem essa oração mais delimitada lá em Mateus 6, e foi a lição que a gente passou para vocês na semana passada. Mateus 6, de 9 a 13. Nós vamos ler juntos, então, a oração do Pai Nosso. Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, agora, lendo essa oração, esse exemplo que Jesus nos deixou,
nós vamos fazer uma análise dessa oração. E se você leu aí na sua casa, espero que você já tenha pensado sobre alguns elementos dessa oração. E nós então vamos dividir a oração do Pai Nosso em partes, de acordo com o tema de cada parte da oração. E aí a gente vai ver o que nós podemos aprender com cada uma dessas partes. Então, antes da gente fazer isso, eu vou pedir para você fazer isso sozinho, se você puder. Então, se você puder, pausar esse vídeo agora e analisar a oração do Pai Nosso sozinho e depois, claro, eu vou analisar junto com vocês. Então, fazer o quê? Você vai dividir a oração em partes, de acordo com o tema de cada parte dessa oração e vai aí pensar no que você pode aprender com cada parte dessa oração. Tá legal? Então pode fazer isso agora e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, então vamos juntos agora ver as partes da oração do Pai Nosso. E a primeira frase, a primeira parte dessa oração é a primeira frase que Jesus disse, né? Pai Nosso que estás no céu. Só essa frase já mostra pra gente aí alguns elementos. O primeiro elemento que eu quero trazer para você é que Jesus nos ensina a nos dirigir a Deus como o nosso Pai. Só esse ensino já era revolucionário para a época de Jesus. Por quê? Porque até aquele momento, como que o povo de Deus se dirigia a Deus? Como Deus soberano, Senhor dos exércitos, justo, santo, eterno, maravilhoso. Então, os judeus devotos, eles tinham até mesmo, né, receio de usar o nome de Deus, usar o nome de Deus em vão era um pecado. Então, eles faziam um jogo de palavras, o nome de Deus Yahvé, eles tiravam todas as vogais e usavam somente as consoantes quando eles iam escrever o nome de Deus na Bíblia ou em algum lugar, porque eles tinham tanta reverência com o nome de Deus. E aqui Jesus então chama Deus de Pai e ensina os seus discípulos a orarem Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, trazendo essa ideia de que Deus é o nosso Pai, trazendo proximidade. Quando nós nos achegamos a Deus, quando nós oramos, nós entendemos que Deus é o nosso Pai. E essa ideia era revolucionária e nos mostra que a oração, ela então o quê? Ela é uma conversa íntima com o nosso Pai. Quando você conversa com o seu Pai, você está ali em intimidade, em aproximação, e assim também devem ser as nossas orações, conversas íntimas com o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. E assim, então, a gente aprende também a quem nós devemos dirigir as nossas orações. A gente falou disso um pouquinho semana passada. Nós dirigimos as nossas orações a Deus. Nesse caso aqui, Jesus dirigindo a sua oração a Deus Pai. Vamos para a segunda parte da oração, que é a segunda frase. Então Jesus diz: santificado seja o teu nome, falando de Deus enquanto orava. O termo santificado que aparece aqui tem como base o original grego hagiazo, que significa entregar ou reconhecer, ou ser respeitado ou santificado, ou seja, é um reconhecimento da santidade de Deus, reconhecendo, entregando a Deus adoração nesse momento. Então aqui, nessa parte, Jesus dá adoração a Deus. Então começa com a oração sendo dirigida ao Pai, em seguida Jesus adora a Deus. O que é adorar? Adorar é reconhecer o valor do objeto da nossa adoração. Então Jesus aqui está reconhecendo o valor de Deus, adorando a Deus. Isso mostra então que enquanto nós oramos, nós devemos adorar a Deus, reconhecendo quem Ele é na nossa vida. E a oração aqui se inicia com a adoração, muito interessante, né? Para nós pensarmos. Eu deixo aí uma pergunta de reflexão para você. Como você começa as suas orações? Claro, Pai, ou o que seja, o que você fala no começo, mas você tira tempo no início da sua oração para adorar a Deus? Não somente agradecer é importante, mas adorar é mais do que agradecer, é reconhecer quem Deus é, não somente aquilo que Ele faz. Então, fica aí esse ensinamento que Jesus nos deixou de adorarmos a Deus nas nossas orações também. E em seguida vem a terceira parte dessa oração, em que Jesus diz: venha o teu reino. O que essas 4 palavrinhas querem dizer aqui? Então, é um sinal de rendição.
Então, o tema aqui dessas palavras, dessa parte da oração do Pai Nosso é rendição. Por quê? Porque Jesus está rendendo a sua vontade ao reino de Deus. Nessa oração, então, nessa parte da oração, Jesus nos leva a um nível mais intenso de desejar que o reino de Deus seja manifestado na terra. E como seria o reino de Deus sendo manifestado na terra? É uma pergunta muito importante para nós, para entendermos o que Jesus quer dizer com isso. Claro que a manifestação do reino de Deus aqui na terra, como que é o reino de Deus? É onde há justiça, a paz e a alegria, certo? Então, essa é a manifestação do reino de Deus aqui na terra, mas no reino de Deus há mais do que? Há mais de Deus, há mais da presença de Deus. Então, quando nós nos rendemos a Deus e declaramos que venha o teu reino, nós estamos dizendo que venha mais de Deus aqui para a terra, que a presença de Deus seja mais forte. Onde há o reino de Deus, há a presença de Deus, há a manifestação da presença de Deus. Então, por isso que nós oramos e rendemos, então, a nossa vontade, a vontade de Deus, e rendemos, o nosso reino, humano aqui, terreno, ao reino de Deus. Declaramos que seja feita a vontade de Deus aqui na terra. O quarto aspecto da oração do Pai Nosso, na próxima frase, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É novamente uma rendição, logo em seguida a Jesus ter falado que venha o teu reino, que se manifeste o reino de Deus aqui na terra. Ele então rende a vontade dele e a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que Jesus nos ensina então aqui nessa rendição é que a vontade de Deus é a nossa prioridade. Nós estamos dizendo então que a vontade dele é mais importante do que a nossa. Quantas vezes nós oramos e pedimos coisas, mas não oramos para que a vontade de Deus seja feita. Precisamos entender aqui que Jesus está nos mostrando que a vontade de Deus vem antes dos nossos desejos pessoais. Antes das nossas petições, vem a nossa rendição à vontade de Deus. E nós vemos também aqui que nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja estabelecida na terra, que os princípios de Deus sejam observados aqui. E então, a próxima parte da oração é quando Jesus então ora, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aqui então começa a petição na oração de Jesus. Após adorar e se render a Deus e clamar para que a vontade de Deus seja manifestada na terra, Jesus nos ensina a pedir aquilo que precisamos. Podemos pedir a Deus aquilo que precisamos porque Ele é nosso Pai e dá boas coisas a seus filhos. A gente vê essa verdade em Mateus 7:11, um pouquinho depois da oração do Pai Nosso. Jesus ensina, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então a gente vê aqui que Deus é um Deus bom, é o nosso Pai e dá coisas boas para os seus filhos. Então nós não só fazemos petições a Deus de coisas que nós precisamos, mas quando pedimos, estamos manifestando que a nossa confiança está em Deus. Esse pedido que Jesus nos ensinou a fazer mostra que a confiança de Jesus estava em Deus e a nossa confiança precisa estar em Deus para suprir as nossas necessidades. É muito interessante aqui, Jesus pedia por aquilo que ele precisava hoje, O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aquilo que era necessário hoje, a medida necessária de hoje, era o que Jesus clamava. Nós temos desejos, coisas que queremos, coisas que ansiamos por ter, e é certo orarmos por elas sim, mas o principal é orarmos por aquilo que precisamos, sabendo que Deus responde e nos dá aquilo que precisamos, na medida que é necessária para nós, e muitas vezes Ele nos dá em mimos, porque Ele é o nosso Pai também. E nós então podemos orar a Deus pedindo coisas materiais, o pão nosso, e também coisas espirituais, coisas que queremos alcançar no mundo espiritual.
Em seguida, Jesus então nos ensina a fazer a confissão, certo? A próxima parte dessa oração: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus passa aqui para um período de confissão, nos ensinando no caso seus discípulos e a nós, que precisamos confessar os nossos pecados. E Jesus então nos incentiva aqui a demonstrar arrependimento de forma constante, certo? Perdoa as nossas dívidas, perdoa hoje as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores, depende da versão que você está lendo. E nessa parte, então, fica evidente que nós precisamos o quê? Pedir perdão a Deus. Existem pessoas que às vezes falam: não, Jesus cobriu tudo com o sangue dele, não preciso mais pedir perdão a Deus. Jesus nos ensinando a orar, nos ensina a pedir perdão a Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu não sei você, mas eu prefiro obedecer aquilo que Jesus ensinou do que mestres humanos ensinam, certo? Então, por isso que nós pedimos perdão a Deus, porque Jesus nos ensina a fazê-lo. E Jesus é o nosso exemplo em tudo, certo? Agora, muito interessante a gente notar que essa parte em que Jesus ensina a gente a confessar o nosso pecado, pedir perdão, ela é como uma condicional. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus então nos ensina aqui que nós somos perdoados por Deus à medida em que também perdoamos as pessoas que têm nos ofendido. Quando nós pedimos perdão a Deus, precisamos entender que também precisamos, então, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem mal de alguma forma. Quem perdoa conhece Jesus e sabe que Deus já o perdoou. Então, se Deus nos perdoa, nós precisamos também perdoar aqueles que nos têm ofendido. E esse é um ensinamento que a gente vê aqui nessa parte dessa oração. Depois da confissão, Jesus então faz um novo pedido, uma nova petição, e uma petição por livramento. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma petição aqui por socorro para alcançar a vitória contra as tentações. Então nós vemos aqui Jesus nos ensinando que precisamos orar por proteção contra os ataques do inimigo, sim, mas orar para que nós sejamos capazes de resistir, para que não venhamos cair em tentação. Então, dois aspectos nessa parte da oração. Jesus ora para que não fôssemos cair em tentação e para que fôssemos livrados do mal. Então, não quer dizer que não vamos ser tentados, mas que não vamos cair em tentação. Essa deve ser a nossa oração. Claro que nós podemos orar para que Deus nos livre das tentações, mas as tentações vão acontecer. E nós precisamos, então, orar para que sejamos fortalecidos e consigamos, então, vencer as tentações. E oração por proteção, para que sejamos livrados do mal. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para que, então, Deus nos livre do mal. Precisamos, então, orar pelo escape das tentações. Lembrando que, quando vem a tentação, Deus sempre manda juntamente o escape, como a gente aprende um pouco lá depois na Palavra de Deus também, no Novo Testamento. Então, vem a tentação, mas junto com a tentação vem sempre o escape. Nós nunca somos tentados além do que nós podemos suportar, porque Deus é fiel. Então, se você está sendo tentado, ore a Deus para que você não caia em tentação e peça sim o livramento. E peça para que você seja fortalecido, sabendo que você nunca é tentado além do que você pode suportar. E aí, então, Jesus encerra a oração fazendo uma declaração de louvor a Deus. Então, depois de adorar, depois de se render, depois de pedir, depois de confessar, depois de clamar, Jesus encerra nos ensinando a adorar a Deus nas nossas orações, a declarar louvores a Deus nas nossas orações. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui Jesus está reafirmando e reconhecendo a grandeza, o poder e a glória de Deus. Chega então aqui no final da oração o momento de glorificar, exaltar e reconhecer o governo que o Pai exerce sobre os seus filhos, certo? Porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória. Quando nós
quando nós confessamos essas verdades, quando nós declaramos esses louvores a Deus, quando declaramos quem Deus é, isso também aumenta a nossa fé. Quando você começa a declarar as verdades de Deus, de quem Deus é, que Ele é maravilhoso, de que o poder pertence a Ele, de que a glória pertence a Ele, isso também aumenta a sua fé. Então, ao você louvar a Deus, engrandecer ao nome dEle, além de você agradar o coração de Deus, estar adorando e louvando a Ele, você também está aumentando a sua fé, porque você está declarando para você mesmo a verdade de quem Deus é. E Jesus, então, encerra a sua oração glorificando a Deus. Então aqui, essa oração, a oração do Pai Nosso, ela foi deixada por Jesus como um exemplo. Ela não é uma oração para a gente ficar repetindo sempre, ela é um exemplo. Claro que você pode orar a oração do Pai Nosso, sim, você pode orar a oração do Pai Nosso, você pode declarar essa oração, não está errado, mas ela é um exemplo que nós devemos então seguir nas nossas orações. É um exemplo do que nós podemos fazer e seguir nas nossas orações também, tá bom? E você pode então seguir essa estrutura quando você for orar. Talvez você pense, eu não sei muito bem como orar, ou as minhas orações elas são muito curtas, eu não consigo assim pensar em como aumentar o meu tempo de oração. Você pode pegar essa estrutura que a gente trabalhou aqui agora e você pode aplicar a sua oração, essa estrutura, a sua oração, gastando um tempo declarando quem Deus é, adorando a Deus, gastando um tempo orando para que a vontade de Deus seja estabelecida aqui na terra, gastando um tempo confessando os seus pecados, pedindo coisas a Deus, clamando pelo livramento, clamando para que você seja fortalecido e adorando e louvando a Deus. Com certeza você tem muitas coisas para orar, então se você seguir essa estrutura e saber que há muito mais de Deus para a sua vida de oração, e Jesus deixou esse exemplo, e a gente pode aplicar esse exemplo e aumentar em cima dele aquilo que nós vamos orar. E também, então, cultive a prática de orar por outras pessoas. Não só ore por você, mas ore por outros também. Você pode seguir essa estrutura e colocar orações por outras pessoas dentro disso. Orar pela sua família, orar pelos seus amigos, orar pelas pessoas que você quer alcançar. Ore pelas outras pessoas, né? Jesus falou o quê? Que quais eram os 2 maiores mandamentos? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Não ore só por você, mas ore também pelo seu próximo. Expresse o amor pelo seu próximo na sua vida de oração também. Bom, agora para a gente encerrar esse período de análise da oração do Pai Nosso, eu gostaria que você fizesse um exercício agora. Então imagina que um amigo seu pede que você ensine ele a orar. Um amigo, uma amiga que seja. Então, vou pedir para você, sem copiar a oração do Pai Nosso, escrever uma oração modelo para ensinar o seu amigo como orar. Então, pausa esse vídeo agora e tira alguns minutos aí, alguns momentos, para você escrever essa oração modelo de como você ensinaria, então, o seu amigo, a sua amiga, o seu filho, alguém próximo de você, a orar. Vamos fazer esse exercício. Então, pega um pedaço de papel, ou no seu celular, ou no próprio computador, e digite aí uma oração de exemplo de como você ensinaria alguém a orar, e você pode, claro, seguir a estrutura da oração do Pai Nosso e colocar as suas próprias palavras dentro disso. Bom, muito bom, depois desse exercício, espero que você tenha gostado aí desse exercício, colocar a sua mente para funcionar. Nós vamos passar para a nossa parte 2 da nossa aula de hoje, para o nosso segundo tema, e o nosso segundo tema é orando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está carregada com a vida do próprio autor, que é Deus. Então, por isso que é tão importante a gente aprender como orar a palavra de Deus na nossa vida. Quero ler aqui o que seria orar a palavra. Orar a palavra significa ler ou recitar escritura com um espírito de oração, fazendo do significado dos versos a nossa oração e a inspiração dos nossos pensamentos. Então, orar a palavra é isso. É você ler ou recitar as escrituras com um espírito de oração, fazendo do significado desses versos a sua oração e a inspiração para os seus pensamentos. E eu quero lembrar o que Hebreus 4:12 diz para nós sobre a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
em Efésios 6,17, que diz que a espada do Espírito é o quê? É a palavra de Deus. Então, nós que temos essa arma tão poderosa, que temos a palavra de Deus, que é viva, eficaz, afiada, que divide alma e espírito, que julga os pensamentos, nós precisamos aplicar a palavra de Deus à nossa vida de oração. É muito importante nós lermos a palavra, nos alimentarmos, e também, igualmente importante, que nós venhamos a incorporar a palavra de Deus à nossa vida de oração também. E é importante e interessante a gente perceber que existe uma conexão proporcional do quanto as nossas mentes estão moldadas pelas Escrituras e o quanto as nossas orações são respondidas, sabia? Jesus disse lá em João 15,17: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e será feito. Então aqui Jesus traz uma condicional: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Por que será, né, que Jesus diz que se nós permanecêssemos nele e se as palavras dele permanecessem em nós, nós pediríamos o que quiséssemos e não seria feito? Porque então a nossa mente é moldada pela palavra de Deus. Quando nós permanecemos em Cristo, quando as palavras de Cristo, as palavras de Deus permanecem no nosso coração, a nossa mente, o nosso coração é moldado de acordo com a vontade de Deus. E aí nós sabemos que toda oração que é feita de acordo com a vontade de Deus, ela é respondida, é claro. E por isso que então pedirão tudo o que quiserem e será feito. Então aqui nós vamos ver agora um exemplo na própria Bíblia de a palavra de Deus sendo orada em algum momento. Então vamos pegar aí Salmos 2 e Atos 4, do 24 ao 31. Vou ler primeiro Salmos 2. Leia aí comigo, diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante assente-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Então aqui a gente tem uma oração no Salmos 2, essa oração de Davi, falando sobre o Senhor e os reinos da terra. E vamos ver agora Atos 4, de 24 a 31, para a gente comparar e ver o que a gente consegue perceber dessas duas passagens. Então, Atos 4, 24 diz assim: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu povo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deixei esse último versículo porque ele é muito bom, muito poderoso e nos encoraja bastante. E o que a gente percebe aqui na oração dos apóstolos? A gente percebe que eles oraram parte das Escrituras. Então, parte do Salmo 2, aqui o verso 1 e 2, estão
citadas aqui nessa oração de Atos 4, de 24 a 31. Era, então, um costume, um hábito da igreja primitiva orar parte das Escrituras. E isso é visto em várias outras partes da Bíblia. As cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, eles citando as Escrituras e muitas vezes em suas orações também citando parte das Escrituras. A gente vê então, por que será, que isso acontece? Por que a palavra de Deus, por que as Escrituras são citadas nas orações aqui na Bíblia? Porque nós proclamamos as verdades de Deus por meio das nossas orações. E qual verdade maior há do que a própria palavra de Deus? Não há. Então, nas nossas orações é muito importante que nós venhamos a proclamar a verdade de Deus a respeito das nossas vidas, da nossa nação, dos povos da terra, orando a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre os povos da terra, aplicando então a palavra à nossa vida de oração. Quando você não souber o que orar, ore a palavra de Deus. A palavra de Deus contém verdades imutáveis. A palavra de Deus, ela é repleta de orações que você pode fazer na sua vida. Quando você se sentir enfraquecido, ore a palavra de Deus que alimenta o seu espírito. O livro de Salmos pode ser descrito como um livro de orações, um livro de louvores, um livro de canções, um livro de orações a Deus, e há diversos tipos de orações. Há salmos de adoração, há salmos de quebrantamento, de petição, de súplica, vários outros tipos de orações que a gente pode ver no livro de Salmos. Uma forma então de você colocar a palavra de Deus nas suas orações é você orar um salmo a cada dia, aplicando esse salmo à sua vida. Então, hoje, por exemplo, eu orei o Salmo 46 sobre a minha vida. Eu estou passando por um tempo aí de enfermidade difícil, um diagnóstico desconhecido ainda, vamos ver o que é. E eu orei então esse Salmo sobre a minha vida. Diz assim, quero ler para você. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, eu orei, por exemplo, esse salmo sobre a minha vida. E aí, eu falei, eu apliquei na primeira pessoa. Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, auxílio sempre presente na tribulação. E eu fui declarando essas verdades de Deus sobre a minha vida. E o que isso faz? Isso gera coragem, isso gera alimento para nós somos alimentados. Então, orar a palavra de Deus é algo excepcional. E quero encorajar você, não sabe por onde começar? Comece pelos salmos. Ora um salmo sobre a sua vida a cada dia, escolha aí os que você mais gosta e tenho certeza que vai ser algo muito abençoador, muito edificante para você. Além dos salmos, e no Velho Testamento existem várias outras orações, Moisés fez muitas orações, outros profetas, Isaías, Jeremias, enfim, há diversas orações que a gente tem no Velho Testamento. No Novo Testamento a gente também tem muitas orações, inclusive orações de Jesus. A gente sabe que a maior parte das orações de Jesus não estão documentadas, ele se retirava para orar em lugares sozinhos e orava ao Pai. Mas uma oração que a gente tem documentada é a oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós. Então, a oração de Jesus pelos seus discípulos, em João 17, do 6 ao 19, e aí no versículo 20 ao 26, Jesus ora por todos aqueles que haveriam de crer, ou seja, por mim e por você. Vamos ler então essa oração juntas, Jesus orando por nós, no João capítulo 17, no versículo 20, diz assim: minha oração não é apenas por eles, os seus discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então você pode, por exemplo, pegar essa oração aqui que Jesus fez e aplicar na sua vida, certo? Então você pode orar, né? Jesus fala, orando por nós, para que todos sejam um, como Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Você pode orar, né, Senhor, que nós sejamos um, nós que somos os seus discípulos hoje aqui na terra, a tua igreja, que nós sejamos um e que o Senhor esteja em mim, e aplicar essa oração na sua vida. Há também diversas orações escritas nas cartas do Novo Testamento. E eu vou mandar essas orações para você no nosso grupo do WhatsApp. Se você não tem acesso, posta um comentário aqui que eu posso responder esse comentário, mandando essa lista de orações. São exemplos de orações que existem no Novo Testamento, que estão lá escritas no Novo Testamento. Em diversas das epístolas de Paulo, ele orava muito pelas suas igrejas, certo? Mas também em Apocalipse, em Judas, em Hebreus, enfim, em várias outras epístolas e cartas e livros da Bíblia, há orações que nós podemos orar sobre a nossa própria vida. Uma delas está em Efésios 3,16. É uma oração que Paulo faz para a igreja de Éfeso. E você pode orar essa oração sobre a sua própria vida também. Efésios 3,16-21. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele encerra aqui glorificando a Deus também, muito interessante, como na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou, Paulo faz aqui: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E outra forma de a gente orar a palavra de Deus é fazer uma aplicação de cada frase que você está lendo à sua própria vida. E você pode fazer isso tanto com textos bíblicos das cartas do Novo Testamento, quanto com as orações que estão narradas nessa listinha que eu vou mandar para você, e também com as orações dos Salmos, as orações presentes no Velho Testamento. Como você pode fazer isso? Então, você vai pegar uma passagem, no caso aqui, por exemplo, Efésios 3:16-21, que a gente acabou de ler, e você vai ler a primeira frase da passagem, que você quer então aplicar à sua vida, essa passagem que você quer orar, e você vai começar a orar essa frase sobre a sua vida. Você vai orar essa frase sobre a sua casa, você vai orar essa frase sobre a sua família. Então, por exemplo, aqui, Efésios 3:16. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Então você pode orar, né? Senhor, de acordo com as suas riquezas que são gloriosas, que eu seja fortalecido no meu ser com poder por meio do Espírito Santo, que a minha família seja fortalecida no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo, que os meus filhos, que enfim, se você é casado, que o meu esposo, a minha esposa, que os meus discípulos, que as pessoas ao meu redor sejam fortalecidos no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. E aí você pode ir declarando as verdades de Deus, frase por frase, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas ao seu redor. E você vai estar então o quê? Orando a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família e sobre a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Então você vai pegar frase por frase, a próxima frase: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé.
Então, você vai orar: que Cristo venha habitar no meu coração mediante a fé, que a minha fé seja fortalecida. Vai aplicar essas frases, essas partes da oração sobre a sua vida, orando essas verdades sobre você e sobre aqueles que são próximos de você. E você vai fazer então isso, frase por frase, e aí quando você terminar, pense que você vai ter orado aí uma porção das Escrituras sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas ao seu redor. É um jeito muito legal de você aumentar a sua vida de oração, de você mudar a sua vida de oração, de você orar a palavra de Deus sobre você mesmo. Dessa forma, você não está somente declarando as suas próprias palavras sobre a sua vida, ou palavras de bênção de você mesmo para outra pessoa, mas você está declarando as palavras de Deus sobre a sua própria vida e a vida das outras pessoas. E a gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa, como a gente leu lá em Hebreus 4. Então, quando você ora a palavra de Deus, há muito poder nessa prática. E é interessante você adotar essa prática sobre a sua vida de oração também. E legal também que passagens que antes talvez eram comuns, né? Você lia e falava: legal, Paulo aqui orando pela igreja. Quando você pratica isso de orar essas passagens sobre a sua própria vida, essa passagem toma um significado especial para você. Você cria um laço com essa passagem e pode ter certeza que ela vai ficar muito mais presente na sua mente e no seu coração. Lembrando que o salmista ensina a gente que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele disse a Deus. Então nós precisamos guardar a palavra de Deus, e orar a palavra de Deus é um outro meio da gente guardar a palavra no nosso coração. Então, essa é uma atividade que você pode fazer essa semana mesmo. Escolha uma oração, faça isso sobre a sua vida. E existe uma outra forma de você orar a palavra de Deus também, que eu quero ensinar aqui para você. E essa forma eu aprendi com John Piper. Pois é, na verdade eu li um blog que ele escreveu, por isso que eu aprendi, tá? Eu não conheço ele pessoalmente, infelizmente, quem sabe um dia. Preferia conhecer Jesus, né? Mas John Piper tá bom. Vamos lá, então, essa atividade. Então, aqui, eu vou ensinar você a como orar porções da Bíblia que não são necessariamente orações. Então, aqui em cima, um pouquinho antes, eu falei sobre orar essas orações sobre a sua própria vida, essas orações que já estão na Bíblia. Aqui, vamos aprender, então, a orar porções da Bíblia que não são necessariamente orações, tá bom? Então, a primeira coisa, é claro, você encontrar um lugar tranquilo para você fazer isso, Toda atividade que eu tô falando aqui, pare, dê um tempo a Deus, procure um lugar tranquilo e, ore para que o Senhor venha abrir os olhos do seu coração, que Ele venha abrir o seu entendimento. Salmo 119, 18, Ó Senhor, eu preciso de Ti, venha buscá-lo precisando de ajuda, abra os meus olhos para que vejam as maravilhas da Tua palavra. E aí você então vai pegar um capítulo de uma carta de Paulo, Pedro, João, enfim, uma das epístolas, e você vai ler esse capítulo rapidamente, só para você entender sobre o que é esse capítulo. Então é importante você ler o capítulo inteiro. Os capítulos não são tão longos, você pode ler esse capítulo numa sentada. Então, cada frase que está nos capítulos da Bíblia tem um contexto. É importante a gente entender o contexto daquilo que a gente está lendo. Então, por isso que a gente fala, lê um capítulo inteiro da carta que você vai aplicar na sua vida. Então, você precisa ler o capítulo todo para entender a essência dele. Daí você vai ler e vai grifar e meditar naquilo que se destacar mais para você, já deixando que essas verdades venham moldar o seu coração e o seu espírito enquanto você entra nessa atividade da oração propriamente dita. E aí então você agora vai voltar para o começo do capítulo que você está lendo, para a primeira frase, e vai ler essa frase fazendo a seguinte pergunta: se essa sentença, se essa frase virasse uma oração sobre a minha vida, como ela soaria? Então, como seria essa oração se essa frase fosse uma oração sobre a sua vida? Então, essa frase pode trazer um reconhecimento do seu pecado e levar você a uma oração de confissão e arrependimento.
ou ela pode te inspirar a buscar, a ser mais obediente, um ato de obediência a Deus e levar você a fazer uma oração de poder e capacitação, ou ela pode te desafiar em alguma área da sua vida na qual você talvez tenha falhado, você, né, ora a Deus para que Ele te fortaleça. Então, dependendo de que frase for e de que fase da sua vida você está passando também, essa frase vai se tornar uma oração personalizada para você, para a sua vida, para aquilo que você precisa hoje. E aí então você tente imaginar a aplicação desse versículo, dessa frase que você leu, durante o seu dia. Como seria viver essa frase no seu dia a dia? Vendo a sua relação com a sua alimentação, com o seu trabalho, com a sua família, com as pessoas, né, à sua volta, na sua igreja, observando essa oração sobre diversos aspectos e vendo no que as suas relações podem se amoldar ao padrão que é a palavra de Deus. O que essa oração, como essa oração pode moldar a sua vida. E aí então você vai seguindo por esse capítulo que você está estudando e vendo orações que são bíblicas, orações que vão surgir a partir desses versículos que você está lendo. Então, por exemplo, quando você lê algo que traz arrependimento ao seu coração, que traz uma condenação para arrependimento, e você se arrepende e pensa durante o seu dia como que essa oração vai se aplicar, como as suas atitudes vão ser moldadas por esse arrependimento que acabou de ser gerado no seu coração pela palavra de Deus. E tente, então, criar maneiras bíblicas de falar com a sua própria mente, o seu coração, aplicando essas verdades da palavra de Deus, a sua vida de oração, a sua vida de intimidade com Deus. E lembrando que esse é um segundo exercício, né? Então, aí, quando você aplica isso nesse capítulo e vai lendo, e quando você encerrar, você vai ter orado um capítulo todo sobre a sua vida, um capítulo todo de uma parte das Escrituras. E faça anotações daquilo que o Espírito Santo ministrar a você também, porque você vai estar lendo a palavra de Deus, você vai estar aplicando a palavra de Deus à sua vida, orando as verdades da palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração. Então anote aquilo que você for inspirado a anotar, aquilo que o Espírito Santo ministrar na sua vida. Se você tem uma lista de preocupações, né, aquilo que está na sua mente, coisas que você precisa, que você necessita, e sobre as quais você gostaria de orar, leia o capítulo de novo que você está estudando e procure por ensinamentos de como você deve orar por essas preocupações, de como você deve se portar em relação a essas preocupações. Esse é um jeito de você estudar a Bíblia, e um capítulo da Bíblia não só de maneira racional e né, você analisar, mas de fato você estudar de uma forma espiritual, orando esses conceitos e aplicando eles à sua vida, deixando que eles venham moldar as suas atitudes e ações. Agora, essa é uma segunda maneira de você aplicar a palavra de Deus à sua vida de oração. A primeira maneira é o passo mais simples que eu falei anteriormente, de você pegar orações que estão na Bíblia e aplicá-las na sua vida, e aplicá-las na primeira pessoa, e orando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles ao seu redor. Tá bom? Então, quero deixar com você essas duas formas de você praticar a oração da palavra de Deus. Na verdade, várias formas que eu falei aqui. Orando o salmo sobre a sua vida, orando as orações que estão na palavra de Deus sobre a sua própria vida. Os salmos, claro, é uma oração que está na palavra de Deus, mas trazendo para o pessoal, trazendo para o primeiro do singular, orando sobre a sua família, as verdades de Deus, e também meditando em um capítulo da Bíblia de maneira a trazer isso para a sua vida de oração, que orações venham ser geradas no seu coração a partir da leitura das Escrituras. Quando nós fazemos isso, as Escrituras vão penetrar no nosso coração, na nossa mente, vão dividir as intenções, vão trazer arrependimento, e a sua vida vai ser transformada. Então, que você venha aplicar esse conteúdo, orando a palavra de Deus, trazendo as verdades de Deus para a sua vida, que você vai ser muito abençoado.
Amém? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar um comentário aqui embaixo, você pode nos procurar e o nosso objetivo e a nossa oração é que você seja edificado a cada dia para que o caráter de Cristo seja formado em você, no conhecimento da palavra de Deus e na prática da palavra de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima semana.